para contar. Rogério, para falar. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal da OAB Contagem no YouTube. Hoje, para mais uma live com a Comissão da Mulher Advogada, vamos falar de constelações sistêmicas. É um tema que tem agradado muito e tem trazido muito conforto para as pessoas no âmbito da advocacia e do Poder Judiciário. Agradecer aqui a presença da doutora Juliana, presidente da Comissão de Direito Sistêmico, a nossa juíza da Comarca de Contagem, doutora Cristiana Mota, da Primeira Vara de Família, doutora Andréia, coordenadora do Núcleo de Práticas Sistêmicas do SEJUSC, e a doutora Fernanda, vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada, e, não menos importante, a apaixonada pelo direito sistêmico, nossa presidente em exercício, doutora Rita Diniz, que tem trazido o tema e tem sido uma defensora desse tema e tem falado sobre isso para todos. Para nós é uma alegria recebê-las aqui. Hoje tenho a oportunidade de fazer essa abertura, né, para falar de um tema tão importante. Desejo a todos vocês muito sucesso, agradecer e parabenizar a Comissão da Mulher Advogada pela escolha do tema, nesse nosso novo normal, de forma virtual, poder alcançar muito mais pessoas através dessa live. Eu tenho certeza que sairemos daqui todos muito melhores do que quando chegamos. Então, parabéns a todos vocês. Eu passo a palavra para a doutora Fernanda, vice-presidente da comissão, para que ela possa apresentar os nossos palestrantes e possa dar continuidade aos trabalhos. Um abraço, muito obrigado a todos. Boa noite para todos que estão aqui presentes, acompanhando o nosso canal da OAB Contagem. Como o doutor Rogério falou, eu sou a doutora Fernanda Vasconcelos, estou como vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada e representando aqui a presidente, doutora Raquel Antunes, que, por problemas familiares, não pôde estar presente. Bem, hoje nós temos tratamento de um tema muito interessante, que é a constelação sistêmica no âmbito da advocacia, e vamos abordar também sobre a prática da constelação no judiciário, né, falando um pouco do direito sistêmico, o que seria, da onde que vem, quais as leis, quem foi que criou, da onde que surgiu, como que é que esse tema está sendo abordado no judiciário, pela advocacia também, né, como direito sistêmico, e quais os efeitos que está produzindo essa constelação, né, como que é o resultado disso. Então, hoje teremos aqui como palestrantes a terapeuta Andréia Evaristo Rocha Coelho, que é bacharel em Direito, terapeuta sistêmica, coordenadora do Núcleo de Prática Sistêmica do SEJUSC de Contagem, pioneira em Minas Gerais com o uso de constelação no judiciário, nas varas de família, no conflito de Contagem, do SEJUSC de BH, e coordenadora e facilitadora de formação da constelação de família e ciclo sistêmico de Belo Horizonte. Também vamos ter a doutora Juliana Fagundes Cândido, que é advogada, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB Minas, e a doutora Cristiana Mota Gomes, juíza da Primeira Vara de Família e Sucessões da Comarca de Contagem. Como mediadora, a doutora Rita de Cássia, advogada, apaixonada, né, pelo direito sistêmico, vice-presidente da OAB Contagem e em exercício, né, como presidente, e ela é terapeuta sistêmica também. Vai mediar o nosso evento, que eu desejo muito sucesso para todas vocês e que todos que estão aqui ouvindo, presente, né, nesse canal do YouTube, possam te deixar suas perguntas, que vamos responder no final também. E bom evento para todos vocês. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Agradecer aqui por estar presente, por fazer parte desse momento tão importante. Eu vou ser mediadora aqui das três que vão bater um papo com a gente, mas eu quero agradecer a oportunidade da Comissão, da Mulher Advogada, pelo tema escolhido, pelo tema desenvolvido, que é um tema novo,
de grande relevância e de grande importância para nós. Agradecer aqui a presença da Fernanda Vasconcelos, que é a vice-presidente da comissão, e agradecer também ao Rogério Lisboa, que é o nosso secretário-geral e o coordenador das comissões, que estamos sempre juntos aqui nesse período da licença do presidente Sanders, fazendo essa dobradinha das aberturas. E hoje eu serei a mediadora desse evento. Então, quero desejar a todos um excelente evento, para quem está perto, para quem está longe, para quem nos ouve ao vivo e para quem nos vai ouvir depois, vai nos assistir depois, que é um tema realmente que merece ser visto, ser assistido e repetido. Então, o que a gente vai ter aqui hoje é um bate-papo e espero que todos vocês, né, fiquem felizes e aqueles que não sabem um pouco, podem compreender um pouquinho mais dessa nova técnica que se aplica no judiciário, está estendendo, né, para o Brasil inteiro, e a gente tem esperança de que não só se aplica nas áreas, né, no foro das famílias, né, no caso dos processos de família, mas sim em todo o judiciário. É o que a gente vai conversar aqui hoje. Então, para vocês que nos ouvem, um excelente evento. Né? Agradecer, então, o Rogério e a Fernanda, e vamos dar seguimento aqui. Então, vamos começar com você, né, Andréia? Você falar um pouquinho aí para a gente do que seria essa técnica do seu trabalho, da importância disso, né, dentro do sistema familiar, dentro do nosso sistema, e o que você acha, né, sua opinião e seu trabalho aí. Você está com a palavra. Bom, são várias coisas. Primeiramente, eu quero dizer boa noite a todos, meus colegas presentes. É muito bom estar em boa companhia. Uma escola de meditação que eu participo, tem uma frase que é assim: a boa companhia faz o seu barco atravessar e a má companhia faz o seu barco afundar. Então, hoje é uma noite de boas companhias. Então, agradeço a todos que estão participando desse trabalho com a gente, agradeço a Comissão da Mulher Advogada e me senti muito honrada pelo convite. A constelação, ela é uma ferramenta que estuda os sistemas humanos. E quando a gente fala de sistema, a gente está falando de coletividade. E quem desenvolve as constelações familiares é o alemão Bert Helling, que é um ex-padre, professor, pedagogo, filósofo, que vai ter aí uma vida muito propícia, muito fecunda para poder ter deixado esse legado para a gente. Ele partiu em 19 de setembro de 2019. E eu fiquei assim, eu reverencio e eu tenho um carinho muito especial por essa alma, e já respondendo essa pergunta, por que é importante as constelações para o sistema, eu vou falar sobre mim, no sentido de que, ao conhecer essa ferramenta, ela mudou e transformou e transmutou muita coisa em minha vida e no meu sistema familiar. Quando o Bert Helling ele desenvolve essa metodologia, num primeiro momento, eu não vou falar toda a vida dele, mas eu vou falar de uma parte que eu acho muito significativa e que eu tenho observado que não tem sido muito reverenciada, né, até mesmo pelos meus colegas, muitos sim, outros não, que é o período que ele está na África do Sul, que é mais ou menos um período de 16 anos, e nesse período, para mim, há todo um processo de fecundação, de compreensão sobre a ancestralidade, sobre até mesmo as questões fenomenológicas, porque ele vai, enquanto sacerdote, atender a comunidade, trabalhar juntamente com a comunidade Zulu. Eles não estão no aspecto tribal, mas os povos Zulus são considerados um dos povos mais antigos do planeta. E eles estão também no continente africano, dos continentes que têm origem aí desde os primórdios dos tempos, dos povos originários, que é a raça-mãe, que é a nossa, que é... Aliás, o conceito de raça ele não existe, vai vir um pouco mais para cá, mas os povos originários. E eles são um povo que tem uma história sistêmica, um povo aguerrido, um povo que no primeiro momento, na primeira batalha que teve, quando os ingleses vão invadir a África, eles ganham essa batalha e eles vão perder na segunda, e aí vai ter uma questão aí de que eles não tinham arma de fogo e os ingleses chegaram. Então, creio que se não tivesse acontecido isso,
provavelmente eles teriam saído vitoriosos. Então, é um povo muito especial, e essa relação com a ancestralidade, essa relação de hierarquia, toda essa base, lá ele participava de muitos ritos, e aí lá tinha a criação dos sangomas. Os sangomas, eles lidavam com alguns bonequinhos, que são que a gente usa hoje nas constelações com individuais como netos. Então, é muito importante que toda essa base mesmo, essa base da essência do que acontece em um campo de constelação, isso vem desse período que ele está na África e do encontro dele também com a igreja anglicana. Após esse período, ele larga o sacerdócio, e quando ele larga o sacerdócio, ele já estava ampliando aí os trabalhos dele com o grupo. E vale lembrar que nós estamos falando de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, onde há uma efervescência aí de terapeutas. Por quê? Porque o que é sistêmico? Sistêmico é algo que reverbera o que está acontecendo ali na sociedade. E esses terapeutas, inconscientemente, eles estão perguntando o que aconteceu conosco, o que aconteceu com a humanidade, que nós tivemos um desfecho tão trágico, tão pesado, tão difícil. Então, uma efervescência de curadores aí de mente, de alma, para que isso não se repita novamente, para que não aconteça outras guerras. E nesse processo ele vai encontrar com a Gestalt terapia, que é onde ele percebe que não quer mais ser sacerdote, terapia primal, análise transacional, a Virginia Satir, ele vai beber muito na fonte dela, porque ela é a primeira terapeuta que vai apresentar que, quando nós temos alguma questão pessoal, algum problema, isso está ligado ao sistema familiar. O Ivan Nagy vai falar sobre as lealdades invisíveis, Jacob Moreno, que vai trazer um trabalho terapêutico utilizando o psicodrama, e a constelação, ela tem algo disso, porque Bert, ele encontrava com essas, ele fazia uma interface com esse conhecimento, e ele levava isso para o trabalho dele de grupo, e ia trabalhando nessas práticas. Então, por exemplo, a gente tem, quando nós vamos fazer um atendimento na constelação, uma cadeira do lado, essa cadeira da Gestalt. Então, para cada terapia, para cada encontro que ele tinha, algo, por isso que ele compila, por isso que ele desenvolve, mas ele vai fazer algo muito especial com todo esse conhecimento. Em determinado momento, ele vai encontrar aí com Lescadias, até que eu não me lembro o sobrenome russo, difícil de falar, e Ruth Paclendo, um período eles vão apresentar para ele a terapia familiar. E quando ele começa a aplicar isso nos grupos, começa a acontecer algumas fenomenologias, algumas coisas começam a acontecer, e Bert era um observador muito acuado, muito aguçado, e com isso ele vai desenvolver a constelação familiar sistêmica. E ele vai fazer isso, ele vai trazer algo para a gente muito prático e objetivo, uma ferramenta de diagnóstico fantástica. Ele vai introduzir aí as 3 ordens, a gente fala as 3 leis do amor, ou as ordens do amor, e ele vai introduzir essa fenomenologia, e essa, na realidade, a gente não chama, não tem uma denominação. A denominação melhor que eu vejo, e quando a gente aprofunda no estudo, que é a filosofia aplicada. Mas explicar a filosofia é um conceito que demora um pouco, então aí a gente acaba, para ficar mais fácil, falar que uma terapia é breve, uma técnica terapêutica. Ou eu gosto muito de falar vivência terapêutica, breve. E como é que se dá essa constelação, né? E algumas pessoas já me perguntaram aqui, já falaram assim, isso é algo espiritual, isso é alguma crença, alguma religião? E aí eu vou falar rapidinho sobre isso. As 3 ordens que Bert vai desenvolver, ele vai falar que essas leis, independente se eu concorde com elas não, elas estão atuando na nossa vida. É a lei de hierarquia, a lei de equilíbrio entre dar e receber, e a lei de pertencimento. A ordem delas não importa. Pertencimento, o sistema não aceita nenhum tipo de exclusão. Eu não vou destrinchar isso aqui, porque senão eu vou tomar todo o tempo, e a gente tem pouco tempo, e temos outras pessoas aí para compartilhar desse tema que é tão especial e importante. Mas o sistema não aceita nenhum tipo de exclusão. Então, quando acontece uma exclusão,
esse sistema ele vai se ressentir e vai querer trazer de volta aquilo que foi excluído. Então, se alguém cometeu algo que não foi adequado numa família, por exemplo, e aí a família ficou envergonhada da atitude dessa pessoa e não quer mais nem tocar no nome, por exemplo, se a pessoa ela foi presa, ela cometeu um delito, e nunca mais se toca nesse assunto, nunca mais se toca no nome dessa pessoa. Essa pessoa faz parte dessa família. Então, a tendência é que alguém naquele sistema vá trazer de volta e algumas vezes repetindo aquele comportamento que foi abominável naquele sistema. Assim, ele inclui novamente. Aí temos N situações, se tiver tempo eu falo alguma coisa até que acontece no judiciário. A outra lei é a lei de hierarquia, o que precede antes, o que veio antes precede o que vem depois. A gente vê as forças da hierarquia, por exemplo, em questões de inventário. Questões de inventário, às vezes fica 30, 60 anos, às vezes tem lá o irmão mais velho, o caçula quer tomar toda a prioridade, ele que quer resolver, ele que quer fazer, mas isso é uma função, isso a gente não está falando no sentido assim, conservador, é só no sentido de respeito mesmo. Esse irmão mais velho, ele tem mais condição, porque ele veio primeiro, porque ele conheceu todo o sistema, porque ele soltou a musiquinha para os outros irmãos chegarem. Então, se os primeiros nascimentos foram muito difíceis, ele que vivenciou isso. Então, ele tem uma precedência. Então, se o caçula ele quer arvorar seu primeiro filho sem aí um respeito, sem um equilíbrio a esse irmão mais velho, a gente vê essas demandas. Tem outras coisas também que estão por trás aí de uma demanda de inventário, por exemplo, mas essa é uma delas, uma quebra de hierarquia. E eu já fiz trabalhos em que isso apresentou, inclusive nesse trabalho que eu fiz, as outras irmãs, elas estavam pelo menos na parte de fala, elas estavam favoráveis, mas a alma delas provavelmente não estava, porque o inventário não ia para frente. Todas as vezes que elas tomavam uma decisão, algo ocorria externamente, elas não conseguiam, por exemplo, fazer uma venda de um imóvel, sempre acontecia algum empecilho. No trabalho ficou muito claro isso. Quem estava tomando frente era a caçula. Então, havia uma consciência atuando ali naquele processo que não estava permitindo que aquilo fluísse. E a lei do equilíbrio entre dar e receber, que é algo que a gente já está um pouco mais alinhado com isso, porque as organizações, porque as crenças, a religião, de alguma maneira, falam sobre isso. A gente vai trazer alguma coisa de diferente, como a gente também equilibrar algumas coisas que são negativas. E eu falo que na justiça, o próprio processo de punição por alguém que transgride o código estabelecido pela comunidade, pela sociedade, é um retorno aí, um equilíbrio entre dar e receber de algo que desequilibrou. Então, dessa forma, a punição ela vem aí, o Estado atua para equilibrar. A fenomenologia, que é algo que às vezes algumas pessoas confundem com religião. E aí eu vou dar alguns exemplos aqui para quem está nos assistindo. Nós estamos aqui, eu não estou vendo aqui na sala, porque a gente tem aí provavelmente a Rita que está olhando isso, mas nós estamos falando com várias pessoas, e várias pessoas vão vir assistir esse diálogo nosso aqui, esse tema. Como que essa informação está sendo transmitida? A gente não vê, né? Então, nós temos uma rede de Wi-Fi atuando, nós temos luzes, câmeras, som, a gente não está vendo a frequência do som, ele está, eu estou falando, vocês estão me ouvindo, a luz está presente, porque a gente precisa de câmera, a gente precisa de luz para poder, né, se comunicar, a energia está por trás do Wi-Fi, a gente não está vendo essas ondas, está passando ondas de micro-ondas, onda de TV, onda de rádio, e a gente não está vendo. É a mesma coisa, essa comunicação que acontece. Na física quântica, a gente fala, tudo tem informação. A cadeira tem informação, a parede tem informação. Então, e o tempo ele não é linear, ele não é em linha reta. Então, se a gente for lá em termos metafísicos, então tem diversos exemplos, diversas comunicações que nós chamamos de comunicações não locais. E aí nós temos a teoria também, que nós gostamos muito, que é a do
Rupert Sheldrake, que é dos campos morfogenéticos, ele também vai falar dessa questão aí, dessa comunicação que existe aí, não só no reino vegetal, não só entre nós, mas também no reino vegetal e no reino animal. Então, o fenômeno que a gente observa na constelação é uma comunicação. Enquanto eu estou conversando aqui com vocês, e quando eu falo de ancestralidade, quando eu vou de Segunda Guerra, quando eu já começo a falar sobre isso, várias comunicações já começam a acontecer aí de todos nós com os nossos sistemas, ou onde a gente é um agente transformador, onde a gente pode introduzir uma informação nova, e isso vai gerar uma nova comunicação. Tá? Então, a fenomenologia é isso, as ordens do amor, o que é? Que Bert fala que só o amor, assim, por exemplo, eu amo meu filho, mas se eu amo meu filho de uma forma exacerbada, eu posso aí causar grandes danos, porque esse amor, ele pode sufocar, ele pode, esses dias eu falei sobre a criança ferida, esse amor pode castrar, né? Às vezes as mães castram os filhos, principalmente os homens. Então, o que o Bert fala, então não é só suficiente somente o amor, né? E quando o amor está em ordem, as coisas fluem. E aí, e é muito bonito nesse trabalho, quando a gente observa, por exemplo, alguém que estava 20, 15 anos sem conversar com o pai, e de repente esse amor começa a fluir. E na justiça a gente vê um reencontro, assim, o objetivo lá na justiça não é fazer milagres, mas às vezes a gente consegue restabelecer um diálogo. Então, a princípio, é isso, e depois, se precisar de mais alguma coisa, alguma pergunta aí, eu estou disponível aqui, vou passar para os queridos colegas, senão eu vou falando, né? É muito bom poder falar juntamente com o outro. Eu não estou te escutando. Você tem que controlar a noite inteira falando, né? Tão gostoso ouvir. Olha só, seu som está chiando um pouquinho, depois você dá uma olhada nele, tá? Mas, eu não sei se está tendo alguma interferência, porque aqui eu desliguei o celular, eu vou dar uma olhada. Okay. Vou dar uma olhada. Desliga ele agora, eu vou ver. Doutora Cristiana, então agora é com a senhora. Falar um pouquinho aí desse movimento das constelações, né, no judiciário, desse trabalho que a senhora trouxe para nós, né, como que a senhora observa isso, como a senhora vê os resultados, né, dentro da sala de audiência, porque, na verdade, a senhora está lá para dar o veredito, né? Mas, às vezes, antes disso, tem o caminho, né? Aí, às vezes, chega na senhora, o sorriso já está melhor, né? As coisas estão mais calmas, e aí a gente vê, né? A gente que está nessa área, a gente vê como que isso acontece. Então, queria que a senhora desse uma palavrinha, falasse com a gente, para quem está nos ouvindo, né? O que a senhora teria para... O som está bom, Rita? Como é que está o som aí para vocês? Está bom? Juliana, André? Bom, então, estando bom para vocês, acredito que seja bom para todos os demais. Gente, uma boa noite aos meus queridos advogados, colegas, né? Eu agradeço muito o convite, é uma grande alegria, é um tema que me é particularmente muito sensível, porque nós estamos tratando de um tema relativamente novo dentro de uma nova normalidade. Não é novidade, acho que o que aconteceu nesse ano de 2020, ele impactou desde uma pessoa da envergadura do Papa Francisco até o mais humilde morador do interior de algum país. Ninguém ficou de fora. A entrega foi feita e as mensagens foram dadas. Naturalmente, o que está acontecendo hoje aqui, é a OAB se reinventando numa nova plataforma de trazer algum tema importante para a comunidade. Mas eu quero lembrar a vocês uma coisa que está me vindo há muito tempo já. Nada do que é essencial vai ficar. A nova normalidade vai trazer profundas mudanças, já está trazendo. Mas a primeira delas que eu digo é: o essencial vai ficar. O que é supérfluo talvez tenha que ir embora.
Então, dentro desse contexto que eu falo, o sistema de justiça, e aí eu entro um pouco, eu toco um pouco nessa pedra chamada técnica sistêmica, constelação familiar, o nome que seja, eu vou para o âmago do nome, o sistema. Os sistemas estão tendo que se readequar a uma nova realidade. O que essa técnica veio trazer para o sistema de justiça? Nós não podemos esquecer que a justiça é um sistema, da qual vocês, advogados, nós, juízes, somos atores paralelos de um grande sistema. Existe um filósofo muito conhecido nos Estados Unidos chamado John Rawls. Ele escreveu um livro, Sistema de Justiça. E ele traz essa questão de que a justiça também é um sistema cultural construído. Então, naturalmente, é um sistema onde o juiz, através de todos os atores, advogados, partes, Ministério Público, o juiz visa equilibrar o dar a cada um o que é devido. Olha aí uma lei da fenomenologia, a lei do dar e receber, o equilíbrio. A justiça nasceu, vamos lá atrás, vamos para a essência da justiça. É importante eu trazer isso para vocês, para uma reflexão. Quem somos nós hoje? Quem sou eu, juíza, hoje? Será que sou eu, Rita, que dou o veredito? E vocês são aqueles que trazem a questão para eu sopesar e dar? Talvez na nova normalidade, os atores vão ter que se reinventar para a busca do essencial, que é o fim do conflito. O fim do conflito. Igual a pacificação social. Pacificação do indivíduo. O indivíduo é uma célula do sistema social. Então, quando nós compreendermos o nosso papel, quem eu sou uma parte de um sistema, e eu posso atuar a partir de mim para reverberar, nosso papel é desconstruído um pouco para a gente ficar com o essencial. No Poder Judiciário, hoje, o juiz ele está sendo um gestor, um agente de pacificação e um julgador. Aí a gente dá o veredito quando, dentro do diálogo que começa a se formar, nós não chegamos a um ponto comum, não se constrói a ponte e então precisa de um terceiro para dizer, olha, aqui ficou nos 50%, não é os seus 40%, não é os seus 60%, é os 50%. E geralmente é assim que ocorre. Então, o juiz ele tem esse papel um pouco, né, de baliza entre dar a cada um o que é seu. Então, tem uma palavra aí que eu falo, na nova normalidade, a técnica sistêmica, ela pode continuar a ser uma técnica tão importante dentro de uma nova plataforma que o Sejusc Contagem, do qual eu sou coordenadora adjunta, nós vamos ter que reinventar para que a técnica continue operando. Porque nós temos que respeitar distanciamento social, etc., uso de máscara, não é possível ter aglomerações. Então, naturalmente, nós vamos nos reinventar para trazer a pacificação, como são as audiências por plataforma. O que eu quero dizer, então, em poucas palavras, essa técnica é inovadora, ela traz principiologias lá do sistema de justiça na sua origem. Vocês compreendem essa essência que nós temos que voltar nela para ressignificar quem eu sou hoje? Então, eu me vejo hoje como uma juíza dentro de uma organização e um sistema, mas com um papel onde eu, com essas ferramentas, eu preciso trazer para os atores do processo com a ajuda e a colaboração indissociável dos advogados. É
tão essencial o papel do advogado na prática sistêmica, isso eu falo com muita propriedade, porque é ele que vai trazer para o seu cliente a segurança de que não se trata de uma técnica que vai alterar conceitos religiosos dele, alterar situações já arraigadas no seu sistema de crença. O advogado vai trazer esse papel de lhe dar segurança e de fazê-lo consciente de que ele, sim, pode vir a ser o construtor do seu próprio destino. Não sou eu, juíza, que vou convencê-lo. São vocês, advogados. Vocês são a ponta mais fundamental da parte que está dentro de um litígio para que ela se convença de que ela pode fazer acontecer. Ela pode fazer acontecer. Nós damos a ajuda, mas quem vai fazer acontecer é ela. E como que ela vai fazer isso? Através da aceitação de se colocar dentro de uma técnica onde ela vai refletir sobre ela. Ou seja, os campos dentro das leis naturais, porque o que a Andrea trouxe, não foi a Andrea, claro, foi Bert Hellinger, e Bert Hellinger não trouxe uma lei que fosse uma lei que visasse derrogar leis mais importantes. Ela simplesmente ela é um reflexo de leis naturais. Essas nunca são derrogadas. O nosso entulho legislativo da sociedade civil, do poder legislativo, esse sim, esse pode ser totalmente derrogado. Lei natural, jamais. Então, nós estamos trabalhando com a técnica sistêmica, com leis naturais, com o essencial da justiça. Isso é muito importante, Rita, Juliana, Fernanda, doutor Rogério, Andréia, é voltar para a essência. Como que nós vamos continuar trabalhando hoje, nesse novo sistema da nova normalidade que o Covid trouxe? O Sejusc Contagem vai abrir a pauta para a Andréia atuar online, virtual, no sistema Webex, do qual o doutor Rogério, alguns de vocês, advogados, já devem ter participado, audiências virtuais. Nós vamos fazer palestras virtuais para aquelas partes que estavam aguardando a sessão sistêmica e não conseguiram tê-la, né, participá-la por causa desse surto mundial, vamos dizer assim. Então, nós vamos retomar a técnica sistêmica através desse ambiente. Vai ser uma nova conversa e vai ser um projeto piloto, tá, gente? Eu estou colocando aqui em primeira mão. A Andréia, ela é a nossa coordenadora do núcleo de prática sistêmica dentro do Sejusc Contagem, que, por sua vez, ele está ligado ao setor de mediação. Então, a técnica sistêmica é uma forma de mediação, sui generis, claro, né? Então, nós vamos fazer acontecer também para que ele continue. Então, mais do que julgar processos e levar os processos como nós, juízes, fazíamos até um certo tempo atrás, nós queremos oferecer, sempre que possível, na nova normalidade, que essa técnica consiga também se desenvolver e atuar. Eu espero ter dito alguma coisa. Os resultados dentro das varas de família têm sido muito favoráveis. Nós temos feito questionários após as sessões, isso vai continuar, para que eu crie um dossiê para que seja aprovado pelo Tribunal de Justiça. Isso já está quase sendo encaminhado, né? Nesse ponto, eu levanto a bandeira muito do Dr. Cleiton, que é o coordenador do Sejusc de Belo Horizonte, também um grande precursor da técnica. Então, o que eu posso dizer é um caminho sem volta para todos nós, mas que nós, advogados e juízes, saibamos que ela é uma volta ao essencial, que é a pacificação. Muito obrigada, Rita, pelo convite.
e estou à disposição. Cristiana, nós que agradecemos, é uma honra muito grande tê-la aqui com a gente, e principalmente trazendo essa notícia, né? Eu já tinha notado aqui, que eu estou notando, na hora que a senhora falou, já notei que eu ia dar essa sugestão. A senhora já veio, não precisa nem de falar, a senhora já veio dando o resultado para a gente. Eu tenho certeza que todos que estão nos ouvindo ficam muito satisfeitos com isso. Eu, principalmente, fiquei muito feliz, né, que eu acho que é um movimento que precisa de continuar. A gente que está ali no projeto, a gente vê os resultados, né? E a gente vê como que isso muda, né? Como que muda tudo. Então, assim, esse trabalho tem que continuar. E dentro da OAB também, a gente tem feito esse trabalho de quê? De levar para os advogados que não conhecem ainda a técnica, que venham, né, para saber, vão procurar saber primeiro, vão conhecer para depois vocês falarem que vocês não querem aplicá-la, né? Mas quando eles chegam e conseguem perceber o efeito da constelação, né, o que ela pode proporcionar, né, não só nos processos, mas na mudança nossa, né, como pessoa, como ser humano. Então, assim, é muito importante. Eu falo que nesse momento da pandemia, eu falo que a gente tem que tirar, né, ver o olhar, né, ter um olhar diferente. Quando as pessoas vêm para queixar, para reclamar, gente, vamos tirar as coisas boas que a pandemia está nos trazendo. Esse, por exemplo, é um momento que como que nós poderíamos reunir todas nós, né, para falar aqui virtualmente, mas atingindo um público que a gente nem sabe, né, que vai ser hoje, vai ser amanhã, né, e vai atingir várias pessoas. Então, isso eu vejo, olha que coisa boa. Às vezes nós não temos o amparo, né, o aconchego da presença, dos encontros presenciais, mas eu acho que o encontro virtual veio para ficar, né, como novo normal. E esse tema a gente tem que olhar muito. Então, a gente tem conversado muito sobre isso na OAB, com esse trabalho, com os advogados, como a Andréia fala, né, Andréia? As coisas vão chegando, e estão chegando de fato, né? A OAB começou agora, né, já mais adiantada com relação a isso, mas eu tenho certeza que a partir de então, esse trabalho vai crescer, né? Eu agradeço muito a presença da senhora, agradeço as falas, o carinho que a senhora sempre teve, né, com a OAB, e eu falo que é com todos os advogados, né? Me sinto aí nesse grupo, né? E Andréia, então você já está animada com esse novo trabalho, né, Andréia? A continuidade. Você está sem som. Você está sem som. Aí, Andréia. Fantástico. É uma coisa importante. Eu sempre atendi online. Eu nunca, eu até conversei com a doutora Cristiana, eu não divulgava muito, porque eu gosto de grupo, eu gosto de presença, isso tem a ver com os povos originários, e eu acho que é insubstituível o trabalho presencial e o grupo, né? Um abraço com alguém, isso não tem como você falar que você faz isso virtualmente. Mas a gente também tem que acompanhar as necessidades, a necessidade atual. Então, eu tenho trabalhos fora do país, eu tenho clientes fora do Brasil, e esses fora em outros estados, esse trabalho é todo online e ele tem sido muito fecundo, maravilhoso. Então, a gente tem sim essa condição, tem que ter essa consciência, mas também é possível, porque quantas vezes a gente está dando uma palestra, já estamos falando sobre esse tema, pode ser que hoje pessoas reverberem esse encontro, né? Aqui nós temos pessoas que já, de alguma maneira, elas já são um agente transformador sistêmico. O trabalho sistêmico ele é metafísico, ele trabalha em outros campos. Então, a doutora Cristiana, que é aí a pioneira em trazer as constelações para o judiciário em Minas, né, a coragem, ela traz aí uma força, que é a mesma força que o Sami traz, quando ele traz isso para o Brasil. Aí nós temos aí a Juliana, né, que é uma pessoa defensora, e eu sei que ela ama, eu sei que ela gosta muito das constelações, então também é uma pessoa que está aí nessa missão de cura. A doutora Rita, então, assim, o doutor Rogério, que nos apoia, a esposa dele já foi participar de um trabalho, a Fernanda, muito empolgada, a Raquel, então, assim, isso vai formando uma cadeia que vai crescendo, nós vemos como é que isso é tão impactante, como é que isso é tão forte, e a força transcende. Então, nós podemos trabalhar no âmbito virtual, porque o âmbito virtual ele é transcendente. Olha que eu falei no início da física quântica, eu
falei da comunicação não local, dos campos metafísicos, né? Então, a gente vai trabalhar dessa maneira. Como esse trabalho, como esse encontro, como esse diálogo sistêmico hoje, eu tenho certeza que ele está atuando aí em vários sistemas. Então, vai ser ótimo a gente dar uma sequência dessa forma. André, você podia falar um pouquinho, explicar, porque tem gente às vezes que não sabe, né? Como que seria a constelação mesmo, esse que se faz no fórum, né? Que é a constelação em grupo. Você podia falar um pouquinho sobre isso? Eu queria falar, mas eu queria ver se a Juliana não vai falar por agora, vai falar depois. Você que sabe. Quer falar primeiro, Ju? Você quer, Juliana? Porque a gente já falou, de repente seria bom ela falar, e depois eu falo um pouquinho sobre isso. Juliana, você queria falar um pouquinho desse seu papel, né, dessa sua responsabilidade à frente da Comissão Estadual, né, Direito Sistêmico. Um pouquinho desse seu trabalho, como que você vê, das suas experiências também, né, como advogada. O que você teria para trazer para a gente aí? Com a palavra. Olha, primeiramente, assim, eu quero dizer da minha satisfação de poder ver que esse trabalho vem crescendo a cada dia mais. E que o início desse trabalho meu na comissão, né, quando eu pedi para criar essa comissão, foi por ver o trabalho do SAMI no judiciário, ver como que isso já estava sendo uma realidade, inclusive com o trabalho da doutora Cristiana, trabalho da Andreia, e a preocupação de como o advogado poderia ser surpreendido de receber um convite para participar de uma constelação do cliente, né, participar de uma constelação, e ele sequer saber o que era isso, né, que convite que é esse, como que o advogado, ele iria orientar o cliente dele diante dessa solicitação que chegaria do tribunal. Então, assim, uma questão prática mesmo. Então, antes de mais nada, a gente precisava, assim, esclarecer, estudar como que isso estava acontecendo e ver que como orientar o advogado. Então, nós criamos a comissão, como a nossa comissão foi a 5ª comissão do país, a 2ª estadual. Então, assim, vamos entender o que é isso, como que isso vai acontecer no judiciário. E, no início, era a aplicação da técnica da constelação no judiciário. E depois, vários outros temas foram se ligando, se juntando, e hoje a gente fala que esse chamado direito sistêmico, que foi um termo criado pelo Dr. Sami e se popularizou, a gente conceitua ele como uma forma, um método de humanização do direito, né? De tentar buscar um desenvolvimento humano mesmo, um desenvolvimento pessoal e multidisciplinar, de forma a ampliar essa consciência. E por que multidisciplinar? Porque as leis sistêmicas que foram trazidas por Bert Hellinger, como a Andrea falou bem, seriam leis naturais que teriam uma influência forte nos sistemas, nas relações entre as pessoas. Então, é a lei da ordem, do pertencimento e do equilíbrio entre o dar e receber. Então, sim, as coisas... Quem mexe com essa questão do sistêmico vai me entender, porque é tudo muito impressionante como que as coisas vão se juntando e vão resolvendo e vão acontecendo. E a experiência que eu tenho da comissão é o seguinte: nós fizemos várias palestras, a doutora Rita esteve conosco na UAB, a doutora Andreia, eu até quero pedir desculpa, né, doutora Cristiana, está faltando você, a gente vai resolver esse problema em breve. E a gente foi trazendo pessoas para expor, né, como era o trabalho que eles estavam desenvolvendo com o direito sistêmico. Inclusive, a nossa primeira reunião da comissão, nós temos um vídeo gravado que o Dr. Sami passou para a gente. Ele respondeu algumas questões e foi, assim, linda reunião. E cada reunião foi sendo mais impressionante e com um retorno muito positivo, né? As pessoas me procuravam muitas vezes
pessoalmente para dizer da satisfação, da alegria de ter resolvido alguma questão, que estava muito satisfeita de ter participado de alguma dinâmica, e isso era um fator de muita alegria mesmo, de ver que realmente funcionava. Só que nós temos as questões práticas, né, de como isso não prejudicar, entre aspas, o advogado. Não o advogado, nossa preocupação maior era o cliente. Essa técnica está sendo desenvolvida com segurança, como que isso está sendo aplicado, essa questão da ética mesmo. O próprio Sami, ultimamente, ele está muito preocupado com isso, porque, principalmente depois que teve a divulgação das técnicas no Fantástico, houve uma explosão, né? Como que multiplicou as pessoas interessadas na técnica e as pessoas que também aplicam sem muito conhecimento. Mas as constelações já têm, como a doutora Cristiane falou muito bem, elas são relativamente novas, já tem muita gente que já pratica há muito tempo, com muita seriedade, com muitos bons resultados. E é isso que a gente está procurando, porque coisa errada vai ter em todas as áreas, mas a gente precisa ter uma baliza. A gente precisa... A gente aqui da comissão, a gente precisa bater sempre na questão que é uma opção. É voluntário. A gente não pode obrigar a parte a participar. É um convite e a gente fica muito feliz que isso seja aceito. Por isso que nós temos esse trabalho. Nós temos, eu acho muito importante eu falar aqui o seguinte, dentro do site da ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, tem um link só das videoaulas. Tem um link específico de videoaulas de direito sistêmico. Então, nós temos excelentes palestras explicando sobre o tema, de palestrantes com renome nacional, que já tem vários trabalhos desenvolvidos, eles explicam, né? Quem quiser se aprofundar no tema, tem esse material, já está lá, é só procurar. Agora também temos algumas palestras já no link, no canal do YouTube das comissões da OAB-MG. Então, esse nosso trabalho foi de trazer esse conhecimento de fácil acesso. O advogado que quiser ter um conhecimento aprofundado, teórico, ele consegue acessar as palestras e ter isso muito fácil, né? E sem falar que na internet hoje você consegue um acesso a esse material de direito sistêmico muito fácil. Mas a gente tem que ter o cuidado de que isso seja aplicado com toda a seriedade. Nós ficamos muito tranquilas, porque a doutora Cristiane, como a doutora Andréia, são pessoas sérias que têm desenvolvido um trabalho excepcional aí em Contagem. Foi um projeto piloto e, assim... agora, a alegria foi que ontem eu comentei um pouco com a Rita dessa nossa expectativa de como seria, né, essa possibilidade de ter essas palestras para alcançar um número maior de pessoas. A gente ia até sugerir isso hoje e a doutora Cristiana já antecipou isso, então acho que já está excelente esse trabalho conjunto, o que a gente puder ajudar de esclarecer o advogado, para ele ter uma informação confiável, para que ele se sinta seguro de poder acompanhar o cliente e sentir que o cliente não vai ter nenhum prejuízo ali, naquele momento, é o que nos motiva. E a gente sabe que eu, por exemplo, eu tenho uma formação que eu comecei a buscar pela mediação. Fiz os cursos de mediação todos, mediação judicial, fiz até uma pós-graduação na área de gestão de conflitos também. E o mais importante é que com esse conhecimento, o advogado, ele se capacita a ser o primeiro gestor daquele conflito que chega para ele no escritório. Ele já vai ter uma escuta mais trabalhada, ele pode perceber o que antes, sem esse trabalho, ele seria capaz de perceber. Então, ele esclarecendo ao cliente toda essa situação, como que ele poderia estar se emaranhando, ele pode favorecer até uma solução pacífica ali mesmo, sem haver a necessidade de judicializar. Mas nós não podemos esquecer
que o próprio Bert Hellinger, que é o criador dessa técnica, ele traz também nas ordens da ajuda que nós não podemos ultrapassar o limite do cliente, da pessoa que está ali, que nós, muitas vezes, vemos como uma pessoa que deveria precisar dessa ajuda, queremos, muitas vezes, ajudar sem que a pessoa tenha pedido. Então, a gente tem que ter esse respeito pelo cliente, que muitas vezes, naquele momento que ele está ali com você, ele não te dá nenhuma abertura. Mas a gente, sempre na medida do possível, tenta fazer que ele analise melhor a questão, veja por outro ângulo, trabalhe melhor essa questão para que ele, mesmo que seja feita uma judicialização da questão, que ela seja feita de uma forma branda, precisa, sem agressão. Então, essa realmente a nossa intenção e a nossa busca de estar sempre propiciando palestras, cursos, para que os advogados tenham contato com esse novo conhecimento aí que veio, como a doutora Cristiana falou muito bem, resgatar a essência do direito. Que, no fundo, a gente está buscando isso, a essência do conflito, como poder solucionar. Isso está muito ligado à questão da efetividade do direito. Né? Nesse momento que nós precisamos nos reinventar, e com tanto processo eletrônico, com tanta inteligência artificial, a questão do sistêmico, ele pode ser um grande diferencial do advogado, porque não tem como um advogado sistêmico ser substituído por uma máquina, porque a máquina não vai fazer esse trabalho de uma escuta ativa, de uma reflexão com o cliente, né? Acho que, assim, é por aí, digamos assim. E nós estamos sempre à disposição do judiciário para tentar unir esforços para que essa justiça, o direito se aproxime da justiça, que a paz social seja a meta principal, né? Que todos nós saiamos transformados e pacificados. Eu acho que, basicamente... eu gostaria de fazer uma propaganda também. Nós acabamos de lançar na ESA, na Escola Superior de Advocacia, uma pós-graduação em advocacia familiar e sucessória. Essa pós-graduação vai ter um enfoque prático de como o advogado vai atuar na advocacia de família e sucessões, mas ele vai ter o diferencial que ele vai ter o enfoque sistêmico. Então, nós vamos dar noções de direito sistêmico, das leis sistêmicas, para que esse profissional que vai atuar com essas famílias, ele já tenha esse olhar mais ampliado. Então, quem tiver interesse, vai ser uma super oportunidade, uma iniciativa pioneira, e a gente acha que, assim, vai ser uma boa contribuição. Muito bom. Vocês me desculpem, eu tive que me ausentar, uma questão técnica aqui, mas já foi resolvida. Um convidado aí que apareceu, não sabia o que era, e tivemos que bloquear, mas tudo certo. Mas vamos lá. Muito bem, Juliana. Então, como diz, a experiência sua também é muito válida, né, como presidente da comissão, e eu vejo exatamente isso, né, quando você vê o movimento, né, os resultados. Então, aquilo também, como diz a Andréia fala, reverbera, né? Reverbera para todo mundo. Então, é muito bacana isso, e saber que as pessoas estão tendo um olhar, né? Eu falo que, às vezes, é difícil para a pessoa chegar naquele momento, né? Ela querer olhar aquela questão dela, né? É uma questão que ela está incomodando e tudo, mas quando ela olha e vê que ela se liberta, né? Uma colega minha falou assim, é como se largasse as correntes, né? Desacorrentasse mesmo. Então, a constelação é isso. Perfeito. Tem umas perguntas aqui. André, você ia falar sobre a questão da... A pergunta que você havia me feito era para falar um pouquinho como que se desenvolve a constelação, né? Como se desenvolve a constelação, exato.
Eu vou entrar nisso, mas eu só gostaria de aproveitar um pouquinho a fala da Juliana e endossar, né, a importância do trabalho sistêmico, ele ser bem realizado. Porque a gente tem algumas situações, o trabalho sistêmico ele tem uma profundidade, um grande alcance terapêutico e de questões aí sistêmicas, o que nós chamamos de emaranhamentos, e que na justiça nós chamamos de conflito. Mas na justiça não se deve cometer erros em relação a isso, né? Porque são temas sensíveis. Mas na justiça nós estamos num campo minado, então a gente está no local em que erros não podem acontecer. Então é muito importante trabalhar embasado com o mundo jurídico, com o que o poder judiciário, que são os 3 poderes da sociedade aqui no Brasil, né? A gente tem o poder econômico, mas é o executivo que vai coordenar isso, mas aí é o legislativo, o judiciário e o executivo. Então, está entre os 3 poderes. Então, é de uma grande importância que essa ferramenta, nesse lugar, ela seja sempre bem utilizada e que seja respeitado mesmo essa questão. Para vocês terem uma ideia, já teve situações que foram encaminhadas, não muitas, tá? Algumas, no geral, quando eu começo a explicar a técnica, quando eu começo a falar, eu já recebo aí uma grande adesão, mas eu já tive situação em que eu conversei com a pessoa e falei assim, você realmente quer fazer? A pessoa falou assim para mim, não. Eu falei assim, então você pode retornar, está tudo certo, está tudo bem. Então, esse respeito é muito importante. E a própria técnica também, quando ela for utilizada, eu sou a favor que pessoas que trabalham na justiça, por enquanto não tem nenhuma legislação, tem um projeto de lei para regularizar a profissão do constelador, inclusive também no âmbito judiciário, que é pela ABC, Associação Brasileira, e a Dara também é que está à frente disso, mas que sejam pessoas mais experientes mesmo, porque é um local diferenciado. E aqui em Contagem a gente teve o privilégio, porque uma das preocupações maiores é como que o advogado ele recepciona essa técnica. É óbvio que o advogado que recepciona essa técnica, ele é diferenciado e ele já conhece algo da mediação, algo da oficina, então ele já tem isso aí, ele já trabalha com essa biodiversidade. Então, para ele é mais fácil, mais conservador, ele vai ter o muito racional, ele não vai recepcionar assim tão bem, tá? Mas aqui em Contagem a gente tem aí a peculiaridade de que, além da doutora, dos outros juízes e de mim, nós temos esse trabalho sustentado pelas advogadas. Né? E aí eu faço um convite para o masculino chegar e para os advogados virem também atuar com a gente. Né? Então, isso é muito importante. E é muito importante que todo esse staff do judiciário tenha ou uma noção ou até mesmo uma formação para aqueles que têm interesse. Então, uma noção do que é, até para observar como é que esses trabalhos estão sendo realizados. Então, é bom que o advogado participe de um workshop ou de uma formação. Eu coordeno uma formação em constelação familiar, tem um período aí de quase 2 anos, é mais aprofundada, mas, às vezes, participar de um workshop já dá uma noção, ou participar dessa pós que a Juliana também divulgou, já que vai dar algumas noções, isso também é muito bom, porque quanto mais informação, mais coerência para se executar e para compreender, porque realmente não é uma técnica simples, é uma técnica que ela traz novos paradigmas, ela tem uma amplitude muito maior. E como ela é realizada aqui no judiciário, eu introduzi uma metodologia diferente, porque o SAMI, a Dara também segue o trâmite dele, ele vai fazer mais a nível de mutirão. A gente vai começar mutirão agora, online. E quando eu introduzi a técnica, eu fiz um atendimento mais personalizado, pensando nessa delicadeza aí do que é as partes, pensando nisso. E o Tribunal de Justiça, na época, a terceira vice, eles estiveram presentes em várias ocasiões, participaram, inclusive,
E aí eles conheceram o trabalho do SAMI e eles deram uma nota favorável à forma com que esse trabalho, a forma com que eu introduzi no judiciário, e a doutora Cristiana passou essa informação para a BH, e BH faz igual a gente fazia aqui. Então, são uma sequência dessa introdução. Então, eu introduzo até então aqui esse atendimento personalizado. Então, nós temos um atendimento com as partes, às vezes a gente atende os dois juntos, às vezes a gente atende um, às vezes a gente usa bonecos, a gente vai ver cada pessoa que chega é uma característica. E aí a gente trabalha um jeito flexível para isso. A outra coisa é que o atendimento no judiciário, ele não é o atendimento igual eu posso fazer fora do judiciário. O judiciário, até a Nedara comentou com ela, acontece isso, às vezes a gente tem constelações mais prolongadas, a gente tem um olhar terapêutico mais aprofundado, tem algumas catarses quando a gente desenvolve esse trabalho. No judiciário, a gente vai fazer uma cirurgia laser, costumo fazer essa comparação, uma cirurgia rápida, vamos retirar uma verruga rápida. Então, vamos usar tem que ser a percepção rápida do facilitador e uma forma mais objetiva. A catarse não é, às vezes ela acontece, mas ela tem que ser bem reduzida para não assustar as pessoas. Então, é como se fosse uma microconstelação, mas assim, direto no ponto, objetiva, sem se estender muito, sem ter ideia de curar, porque a demanda das pessoas que chegam, ela não vai ter, mesmo no ambiente terapêutico não é assim, imagina no ambiente judiciário, onde a gente tem ali sentimentos secundários. O que é sentimentos secundários? Muita raiva, muita mágoa, muito ressentimento, sentimentos de vingança, que foram originados por outros motivos, tanto no âmbito daquela expectativa, daquela relação que não foram preenchidos, como questões de emaranhamentos que a gente conhece. Então, eu costumo, às vezes, quando eu termino os trabalhos, falar, olha, se for possível, procure um psicólogo, se for possível, ver um outro terapeuta, porque a gente tem aí outra coisa muito importante que a gente trabalha no judiciário, é um trabalho voluntário, e aí, né, eu falo aí, que é bom na medida que as coisas forem mudando, que possamos ser remunerados, porque isso é justo, isso vai equilibrar, né? A mediação também está na frente e solicita isso, mas é que a gente não atende esse cliente fora. Às vezes eles ficam doidos com o meu atendimento, aí eles querem, eu falo, não posso, a gente tem uma carência aí de 1 ano e meio, às vezes até 2 anos. Então, a gente fala, procura um constelador, procura uma outra pessoa, porque seria importante que você começasse esse processo seu de autocuidado, né? Então, o trabalho na justiça é restabelecer o diálogo. E aí a gente tem muito aquilo que eu falei, tem um efeito, e um efeito que está sendo revertido em acordos, né? A gente está com uma estatística aí muito boa, porque o resultado é realmente muito bom. E um dos motivos desse resultado ser bom, eu costumo fazer essa comparação. Quando você está com um problema, você tem um ponto de vista. Quando você tem pessoas que vão apresentar para você esse problema numa visão de 3D, 3 dimensões. Então, se você enxergava só de um jeito, isso amplia aí uma visão de 360 graus. Essa visão de 360 graus faz toda a diferença, porque pode ter alguma coisinha ali que eu não conseguia perceber. Esse fator que eu não conseguia perceber, ele pode ser primordial para que eu dê um passo para trás, ou para que as partes dêem um passo para trás, e elas possam fazer algo diferente, porque a autocomposição é a melhor solução. Eu costumo dizer assim, quando eles chegam, para vocês terem uma ideia, eu nunca sei de processo, eu não preciso saber do que se passa, eu não preciso... Eu, às vezes, eu falo, só isso você vai conversar com o seu advogado, você vai conversar aqui, eu vou fazer um outro movimento, eu vou te levar para um outro lugar. Então, que ele dá um passo para trás e aí ele possa pensar em algo, porque quando alguém decide por eles, um terceiro faz essa decisão, vamos combinar que, com a demanda que a gente tem no judiciário, que é enorme, para estar resolvendo 15, está entrando 20, os juízes, eles não vão poder ver cada caso, ler tudo, observar tudo, não tem condição humana para isso. Então, às vezes, vão tomar decisões que vão impactar uma vida inteira. Então, se essas partes
também com o apoio dos advogados, eles conseguem perceber uma possibilidade no caos, que eu falo assim, não vai sair todo mundo feliz, não vai sair tudo resolvido. Mas se vocês conseguirem achar uma melhor solução, onde está muito complicado, essa melhor solução ela vai ser melhor para vocês. Do que se eu chego aqui, tomo uma decisão, o outro toma uma decisão, e aí quem perde se sente perdedor, e aí vai entrar com outro processo, que é o que o Sami fala, né? Entra com o processo de execução, e aí a gente sabe também que nem sempre a sentença ela vai abarcar tudo que envolve ali. Eu sei de casos, por exemplo, de que a pessoa foi para Portugal, a pessoa já cresceu, essa pessoa não conseguiu, tem moratória para lá, para o outro país, e não conseguiu cumprir essa execução. Às vezes as pessoas dão um jeito de fugir, elas dão um jeito de sair, né, da sentença, e acaba que continua a não solução. E talvez, né, se restabelecer uma outra possibilidade, essa possibilidade ela vai ter mais eficácia. E é o que a gente observa, não só na sistêmica, mas a gente observa isso quando a mediação atua também, quando o consenso chega também pelas oficinas. E tem casos, como o Frederico Scioli fala, eles vão ser carcomidos, as pessoas vão se carcomer, vão passar por todo aquele tempo, com todo aquele processo fluido, e esse é o caminho que aquelas pessoas precisam e querem, e é necessário para eles passarem por isso. É isso. Perfeito, Andréia. Tem uma pergunta aqui, é da Alessandra Mota. Ela pergunta como se dá a constelação na prática. Talvez ela queira a explicação do grupo, né? Que os representantes, talvez seja alguma coisa nesse sentido. E se ela é realizada por advogado com formação ou psicólogo? Bom, não vou explicar exatamente como é que faz aqui. Eu acho que ela pode dar uma olhada na internet, que tem algumas dinâmicas lá. E aí eu já dei uma ideia geral que vai ser um pouco diferente, vai ser um pouco mais sintetizado, né? Mas aí, repete aí o que mais que ela falou? Não escutei. Como seria a constelação na prática, né? E no caso do judiciário, se ela é realizada por advogado com formação ou... Tá, isso aí é uma pergunta muito interessante, relevante. Lembra que eu comentei que ainda não tem um projeto de lei que regulamenta a profissão do constelador. Eu, por exemplo, eu sou terapeuta holística também, então eu tenho um certificado internacional, além da própria formação sistêmica, eu sou bacharel em Direito. Para cada local no Brasil, está tendo um perfil. Então, nós temos em todo o Brasil, por exemplo, em Goiás, é a Rosângela Montefusco, ela que coordena o Sejusc de lá, com uma equipe de psicólogos e de estagiários que dão suporte ao Tribunal de Justiça. Em outros locais, a gente tem o juiz, o próprio Sami atua, agora ele aplicando. O juiz aplicar só acontece muito com o Sami, eu não sei se o Yuri faz, porque o que foi uma tendência no Brasil? Que o juiz fique afastado, porque a função dele é outra. Então, que seja que ele traga alguém para fazer isso. E advogados, eu não ouvi falar, mas eu sei de advogados que são consteladores, e a dica é que eles façam isso no outro espaço. Porque, gente, eu falei da lei de hierarquia aqui. Funções e papéis, eles já estão pré-estabelecidos. Quando a gente estuda, eu adoro história do direito, eu adoro esse curso. É uma ciência social que ela vai progredindo aí conforme a sociedade vai. Quando a doutora Cristiana falou aí do direito natural, nós estamos falando aí do direito consuetudinário, que é os primeiros direitos originários, e que eles olhavam ali, o que se passava ali. Né? E aí tem o direito divino, e aí isso vai, depois vai chegando aí o direito positivista, e onde só prevalece a lei, e a gente está retornando porque a gente está milênios falando assim, só a lei não é suficiente. Voltamos novamente para uma outra leitura de algo que já se fazia no passado. Né? Então, a gente vê que quem estava antes
às vezes carrega um saber que o menor, na arrogância, acha que ele é que determina. Enfim, mas as duas coisas, elas podem se equilibrar ou elas estão se equilibrando hoje. Então, é importante que tenha uma formação, sim, para ser um constelador e para atuar especialmente ainda no judiciário, tem que ter curso superior e precisa ter uma formação em constelação familiar e aí uma constelação aprofundada, porque tem o curso que ele vai dar noções gerais e tem o curso que vai aprofundar na técnica. Então, quem quer atuar com a técnica precisa aprofundar para aprender. E aí não é só o judiciário, é aprender, por exemplo, a minha formação e algumas outras que tem aí. Ok, Andréia. Acho que você respondeu. Ela pergunta... Eu vou falar uma coisa aqui, importante. O que está acontecendo hoje? É importante os advogados, os colegas saberem. A Andréia, ela é voluntária. Então, a interferência dela dentro do Poder Judiciário se deu a convite meu para um trabalho voluntário, então ela está dentro da normatização do trabalho voluntário do Tribunal de Justiça e uma vez que ela possui a formação. Então, esse é o ponto essencial. Naturalmente que um psicólogo com formação, ele qualifica muito o papel de técnico ou de terapeuta sistêmico dentro do judiciário. Mas, além disso, o que eu quero assim, frisar muito é que nós estamos em construção de uma ética sobre a técnica sistêmica dentro do judiciário, e essa construção ela é muito baseada na questão do princípio, né, da disposição das partes de quererem, como Juliana falou, de se submeter ou não à técnica. Primeira coisa, livre-arbítrio acima de tudo. Mas o livre-arbítrio ele só existe a partir de um conhecimento. Conheceis a verdade vos libertará. Eu só posso escolher se eu conheço a opção que me é dada. Então, por isso que eu acho, e eu quero frisar a importância de um advogado conhecer a técnica. Porque é ele que vai ajudar, auxiliar, contribuir, colaborar para que o cliente faça acontecer. Então, isso é muito importante. E outra coisa tem a ver com o segredo, o sigilo. O segredo de justiça dentro do judiciário, ele sempre me preocupou muito, porque é uma técnica nova, e uma vez que ela era, até então, realizada em um espaço físico com representantes, nós tivemos que criar uma ética dos representantes voluntários. Então, nós trabalhamos, isso é muito importante, colocar isso para os advogados. Todos, da Andréia, que é a técnica, que é a coordenadora, até o representante, todos são voluntários. Até não vi uma normatização. Então, eu aqui, particularmente, em nome dos dois colegas das varas de família de contagem, eu quero agradecer penhoradamente a todos, inclusive aos advogados, que contribuíram para que a gente fizesse acontecer presencial com os representantes. Mas agora, em virtude dessa nova normalidade, nós vamos ter que ir para um outro lugar, para uma nova plataforma. Naturalmente, o juiz nunca, a meu ver, nunca deve estar presente ou interferir. Ele só abre a porta. Eis uma porta. Por favor, aceite passar por ela. Por isso, por isso, por isso. Não, não quero, a porta está fechada. Tem outras. Mas eu não quero. Eu quero, eu desejo. Então, uma vez que eu entro naquela porta, eu vou me submeter à técnica agora no sistema que nós vamos criar. Então, nós estamos construindo um novo sistema, que é uma exposição coletiva para os interessados nos processos judicializados. Isso é importante. Eu vi uma pergunta, como se dá no judiciário?
Então, no Sejusc Contagem, a técnica somente é aplicada nos processos judicializados e que passarem pelo Sejusc. É uma técnica do Sejusc, fica no Sejusc e ela atua no Sejusc, não no pré-processual. Ela ainda não foi colocada à disposição do setor de pré-processual do Sejusc. É isso, espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, que eu vi algumas questões e achei importante colocar. Muito obrigada. Sim, muito bem, doutora Cristiana, excelente. Obrigada, Andréia, também. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem fechar, deixar uma mensagem, deixar uma chamada, né? Acho que é importante, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo e para quem vai nos ouvir também, né? Eu acho que seria importante, né? Vocês falarem uma palavrinha. O que vocês querem deixar? Fernanda, quer falar alguma coisa? Fernanda, você... Primeiramente, eu quero agradecer a cada um dos palestrantes que conduziram muito bem o debate. Foi muito esclarecedor. Acredito que muitas pessoas que não tinham conhecimento de que seria a constelação, que é uma coisa muito nova e empolgante, eu mesmo já tentei várias vezes no exercício da advocacia falar dessa técnica com outros colegas aí, infelizmente, eles não recebem bem, fala que no momento quer resolver o conflito e depois vê essas questões, né? Já aconteceu várias vezes, porque na área de família, infelizmente, um processo vira 10 muito fácil. E existe muito sentimento envolvido, né? Muita angústia, muito rancor, muita vingança. E a tentativa de resolver um processo é entrando com o outro. E, infelizmente, tem colegas advogados, não são todos, mas muitos gostam do conflito para querer cobrar sobre os processos. E vai causando grandes problemas psicológicos que vai passando, às vezes, para os próprios descendentes e os menores envolvidos, né, no caso. Então, assim, eu acho de extrema importância essa abordagem, né, do direito sistêmico, da constelação, para tentar, né, passar para os colegas advogados, que é a primeira porta de apresentação para uma pessoa, né, que foi falada aí pela doutora Andréia, pela doutora Cristiana, somos nós, advogados, né, doutora Juliana? Nós que vamos falar disso com o cliente, para ele poder aceitar e tentar ver se a outra parte quer também. E esse contato entre um advogado e outro advogado, ele é muito importante também, porque a gente precisa que o outro aceite para passar para o cliente dele essa informação. Então, eu acho de extrema importância falar desse assunto. Tem que falar mesmo, tem que esclarecer, porque é muita dúvida. E eu agradeço a cada um de vocês aqui por ter contribuído com esse conhecimento, em nome da Comissão da Mulher Advogada. Muito obrigada. Obrigada, Fernanda. Doutora Cristiana, a senhora quer fazer um fechamento, falar mais alguma coisa, para a gente poder encerrar? O que eu posso fazer é agradecer, né, o convite e cumprimentar o AB, né? Cumprimentar todos vocês, cumprimentar a doutora Ana Gabriela Porto, que está nos assistindo, de Belo Horizonte. E o que eu posso dizer é que nós seguimos com muita certeza de que um trabalho feito nesse sistema de retorno à essência da justiça, para que haja essa nova realidade, a realização da justiça no seu aspecto essência, isso está sendo trabalhado, construído, não por uma pessoa, mas por todos aqueles que simplesmente acreditam. Então, eu só tenho a agradecer ao AB. Nós temos uma coisa assim para dizer sobre essa técnica no âmbito do Poder Judiciário. Ninguém solta a mão de ninguém. Nós vamos caminhar, nos inovar, nos reinventar, sermos resilientes
e continuar oferecendo, porque este é um caminho possivelmente sem volta. Muito obrigada a todos. Espero que tenham gostado e minhas saudações a todos. Uma boa noite. Obrigada, Diana, né, pela presença, pela honrada, né, com o convite da senhora, né, de estar podendo esclarecendo para a gente aí essa nova técnica e esse trabalho que é feito em Contagem. Para a Andréia, você quer falar, o que é da Juliana? Pode, a palavra está aberta. Já, Juliana, depois eu falo. Eu gostaria de convidar mesmo os colegas para conhecer mais do tema. É um tema novo, é um tema instigante, para quem nunca ouviu falar sobre isso, é desafiador, mas por isso a gente procurou fazer essas palestras e deixar esse conhecimento disponível e de fácil acesso a qualquer advogado que quiser, basta acessar o site, as palestras têm um conteúdo muito bom, já seriam capazes de esclarecer muita dúvida. Tem algumas técnicas, algumas vivências, né, nas próprias palestras. Quem não conhecer pode conhecer. E realmente deixar esse convite para, nesse momento de pandemia, onde a gente está sendo convidado a se reinventar, quem sabe, né, a gente não possa procurar esse caminho de conhecer um pouco sobre essas leis sistêmicas e de como ela pode auxiliar o advogado, porque uma coisa que eu gostaria de relatar é que algumas pessoas mais próximas me relatam o seguinte: olha, eu queria muito te agradecer porque eu não uso no meu escritório, não, mas para a minha vida isso foi muito útil. Eu tenho tido um retorno muito positivo no meu casamento, com os meus filhos. Isso já é motivo suficiente, porque é a nossa transformação que vai propiciar a nossa capacidade de estar, entre aspas, transformando o cliente. Tem uma fotozinha que eles costumam divulgar muito no WhatsApp, fala, pessoas chatas chateiam pessoas curadas curam pessoas que se transformam pessoas. Então, é o nosso convite mesmo a esse momento de se reinventar e o nosso ciclo de palestras de direito sistêmico tem esse tema, né, de ser a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, a gente pode colaborar muito se a gente tiver essa iniciativa de buscar esse conhecimento. E nós estamos muito satisfeitos de ter pessoas já bem antenadas com essa nova realidade, como a doutora Cristiana, que vem abrir essa realidade no Poder Judiciário para que isso se efetive. E a colaboração da Andréia, que vai lá e põe a mão na massa e faz acontecer. Nosso muito obrigada a vocês que realizam esse trabalho tão bonito, que tem trazido tanta satisfação para as partes, que é o nosso objetivo, né, de fazer a justiça e trazer a verdadeira pacificação social. É isso aí. Muito bem, Juliana, muito obrigada, né? Obrigada pelo convite, pelo ter aceitado o convite, por estar disponível, né, para vir falar com a gente aqui. Eu falo que a constelação, ela nos coloca nos nossos lugares, né? Quando você fala que as pessoas, às vezes, aplicaram a técnica para si, né? Eu falo exatamente isso, porque às vezes a gente está fora do sistema, né? Então, tem tanta gente fora do sistema. E a constelação te traz essa consciência, né? Te traz para o seu, né, olhar para você mesmo, né? Esse momento também que a gente está vivendo nos ajuda também a olhar para dentro, né? Andréia, você quer falar mais um pouquinho? Então, eu quero também agradecer pelo convite e quero prestigiar as comissões, tanto a Juliana, presidente, e você em exercício, porque vocês são a porta para abrir, para que esse conhecimento chegue aos advogados, ajudar a amolecer aqueles que ainda não conhecem ou que são mais racionais. E é um convite mesmo que o advogado ele comece a conhecer a técnica
E para todos nós, para todo mundo, seja para os juízes, o Sami fala sobre isso, ele fala que ele movimenta isso para o judiciário após ele ter utilizado para ele. Né? E ele entende, ele era advogado, que quando ele utiliza isso para ele, isso facilitou, isso é uma fala dele, isso facilitou para que ele ingressasse na magistratura. Isso é uma coisa grande, uma coisa importante. A constelação ela possibilita aí, não é numa linguagem de mágica, mas é numa linguagem que eu começo a observar como é que eu estou no meu sistema, e ao observar como eu estou no meu sistema, encontrar o meu lugar, estabelecer uma relação de um amor em ordem no meu sistema, eu fico leve na vida, e com isso eu posso experimentar muitas realizações. Então, fica aí um convite para que os advogados venham a conhecer a técnica. Com certeza, vocês podem ficar tranquilos que no primeiro momento ela vai ser para si, e aí vocês vão achar tão prazeroso, tão interessante, que aí vocês vão levar isso para o seu cliente e vão aí pensar nessa possibilidade de realizar um trabalho diferenciado. Então, mais uma vez, eu agradeço aí a Comissão da Mulher Advogada, e foi um prazer e uma honra poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema, que eu gosto muito. Dizem que a gente não deve se apaixonar pelas coisas que a gente gosta de fazer, para isso não comprometer aí a nossa relação com o tema, mas eu sou apaixonada aí pelas constelações. Creio muito nessa ferramenta, que está em grande expansão no Brasil, e creio que vai crescer mais ainda. E as pessoas falaram do Covid, eu quase não falei, eu saí desse processo agora de imersão, e é tão interessante que no momento que eu falei que eu fiquei no momento mais de recolhimento, no momento mais de muitos estudos internos, de desenvolvimentos pessoais, e no momento que eu falei assim, esse mês eu já vou sair da hibernação e os trabalhos, né? As palestras começaram a surgir, mas esse convite, ele traz uma mensagem, a doutora falou isso, a Juliana falou um pouquinho, mas ele traz uma mensagem, primeiramente, o único convívio que foi liberado é entre os seus, né? Ou você está sozinho, ou você está com os seus familiares. E aí a gente observou várias situações acontecendo, algumas pessoas não aguentaram ficar, então a gente tem até um aumento de separação, né? Teve um aumento da violência doméstica, mas também teve pessoas que passaram bem por isso, teve pessoas que não estavam em condição de estar na própria companhia. Cláudia Raia deu uma entrevista e falou sobre isso, ele foi fazer terapia, porque não aguentou a própria companhia. E esses trabalhos terapêuticos, eles nos levam para esse lugar que a gente centraliza, que a gente até mesmo no processo difícil desse, a gente consegue ter outros olhares, outras vertentes e otimizar, né? Tirar um proveito. A Rita falou sobre isso, né? Sobre se beneficiar nesse momento aí, um período muito longo, mas um período que nos levou aí para a reflexão, para a introspecção, para o silêncio. E isso está tudo a ver com a sistêmica, tem tudo a ver aí com o olhar do ser, né? Então é isso. Um grande abraço e muito obrigada aí pelas pessoas que estão ouvindo e que vão ouvir o que a gente compartilhou. E são bem-vindos, né? Quando os trabalhos forem públicos, todos estão bem-vindos. A gente gosta da presença de todo mundo. Muito obrigada, Andréia. Eu quero agradecer também as inúmeras mensagens que postaram aí, de agradecimento, de satisfação pelo tema, gente que não conhecia. Agradecer e parabenizar a todos vocês. Então, está ali os parabéns a todos que falaram, né, da facilidade, da clareza do assunto, que às vezes o assunto é um pouco mais complexo, mas mesmo aquelas pessoas que não conheciam, deixaram uma mensagem carinhosa, né, pela palestra, pela fala de cada uma, né, e eu quero realmente agradecer, né, de coração, vocês aceitaram o convite, de estarem aqui com a gente, né, esse movimento que a gente já começou com força no judiciário, e eu tenho certeza que na OAB Contagem também agora ele vai caminhar com mais força, e eu tenho certeza que os advogados vão se empenhar mais, vão querer conhecer mais, para que eles possam também levar aos seus clientes, né, essa técnica, né,
de solução de conflitos, né, evitando, assim, pode-se até judicializar, mas de uma forma mais leve, mais branda, né, para não levar para o judiciário as tristezas, os rancores, as angústias, as desilusões, né, que a constelação possa acalentar, né, todos esses aí. Né, primeiro, cada um olhar para si, né, para depois conseguir olhar para o outro. Né? Eu falo que nós, advogados, temos que tomar o cuidado, que muitas vezes nós estamos ocupando o lugar da parte, né? E às vezes a gente assume o problema do cliente como se fosse o nosso, tornamos partes em vez de ser um advogado mesmo, de fato. Né? Então, a constelação traz isso com clareza, né, nas ordens da ajuda, e é isso sempre que eu falo também, que a gente tem que olhar primeiro para a gente, para depois a gente olhar para o outro. E eu fiquei, para encerrar esse evento, né, agradecer à comissão também, a confiança, né, Fernanda? A Comissão da Mulher Advogada de ter me escolhido para ser a mediadora, espero ter atendido, né, correspondido à expectativa da comissão. E eu queria finalizar com uma frase, né, uma frase sobre constelação, que eu acho bem bacana, e fala o seguinte: da constelação familiar resulta uma imagem. Essa imagem penetra profundamente na alma. De repente, a alma vê. Este é o caminho. É uma frase de Bert Helling, que acho que resume tudo que foi falado aqui hoje. Né? E eu quero agradecer de coração a todos vocês, e a quem nos ouve, quem nos está ouvindo, quem nos está ao vivo, e quem nos vai ouvir depois. Muito obrigada, boa noite a todos.